Olá, meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. O estudo de hoje está muito bom. O tema é Como viver uma vida de santidade segundo a Bíblia. Aqui nesse canal não apresentamos doutrinas de igrejas, somente a palavra de Deus, tá? O que significa a palavra santidade? A palavra santidade refere-se à qualidade ou estado de ser santo, que envolve virtudes como pureza, inocência e piedade. No contexto religioso, especialmente na doutrina cristã, santidade está associado à separação do que é considerado impuro ou pecaminoso e à dedicação total a Deus. Etimologicamente, vem do hebraico kadosh, que significa santo ou sagrado. Vamos iniciar o nosso estudo com o primeiro versículo que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos dar uma olhadinha aqui, na palavra de Deus. O que a palavra de Deus vai falar sobre essa questão de santidade? Olha só o que diz aqui, a santidade. Santidade na vida, Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amordeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O versículo destacado aqui é o versículo 16, escrito está, Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Onde que Pedro tirou essa referência aqui dessa passagem de sede santos porque eu sou santo? Está lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, tá? Então, se você quiser saber mais sobre esse ponto aqui, você vai observar na leitura desse versículo qual que era o contexto ali que envolvia a questão da santidade, sede santo, que Deus falando, fazendo o convite para o seu povo, sede santos porque eu sou santo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Esse convite que Deus faz, sede santos porque eu sou santo, se aplica a todos os cristãos ou somente aos judeus? O que vocês acham disso? Se você respondeu a todos os cristãos, e os judeus também está incluso, você vai ter que concordar que a santidade está intimamente ligado à obediência à palavra de Deus. Que quando a gente leu aqui, você observou, o que tem aqui no versículo acima? Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Certo? Então aqui essa questão da obediência ou questão da santidade está intimamente ligado com a questão da obediência à palavra de Deus. Não tem como uma pessoa ser santo se viver na prática da desobediência às orientações de Deus. Não tem como um cidadão ser santo vivendo na desobediência à palavra de Deus. E a questão de santo aqui não é uma pessoa que não comete erro nenhum. Não é essa a questão. Como a gente leu ali, o que significa a palavra ser santo? Significa ser separado, A palavra santidade refere-se à qualidade ou estado de ser santo, que envolve virtude como pureza, inocência e piedade. No contexto religioso, especialmente na doutrina cristã, santidade está associada à separação, certo? Então é separada, é uma pessoa separada. Se o mundo pratica uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, o que a pessoa que busca a santidade deve fazer? Também não praticar as coisas que o mundo está apresentando.
vai praticar os ensinos da palavra de Deus, certo? Então, Pedro disse aqui, que a gente acabou de ler, Pedro disse, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E onde está escrito esse versículo? Já mostrei para vocês que está em Levítico. E ele está envolvido em qual contexto, né? Aí eu vou deixar isso aqui para vocês pesquisar aí, ó. Tem 3 passagens aqui, eu vou deixar aí para vocês acompanhar. Levítico 11, versículo 44 e versículo 45, Levítico 19, versículo 2 e Levítico 20, versículo 26. Então, eu vou deixar essa parte para você pesquisar, tá? Para você ver qual que é o contexto ali que envolve quando Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Então, e se você respondeu que esse convite de Deus à santidade está ligado somente a judeus, então o cristão está livre da obediência de ser santo. Sobre isso, sem comentários, certo? Então vamos lá. O que o apóstolo Paulo e Pedro falam sobre a santidade? Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Romanos. Vamos olhar aqui em Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Depois do livro de Atos. Se você quiser acompanhar isso aí na sua Bíblia, é bom você acompanhar, fazer as suas anotações aí, ó. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2. Olha só o que diz aqui, ó. Aqui quem escreve, né? Aqui o apóstolo Paulo vai falar assim, ó. Preste atenção, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, certo? Qual que é a vontade de Deus, então? Observe aqui, ó, a questão da santificação está relacionada com o nosso corpo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Certo? Então, nós temos que apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de acordo com o que a gente acabou de ler, que o apóstolo Paulo está falando aí. O que mais que Paulo fala sobre essa questão da santidade? Vamos dar uma olhadinha agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 6. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 6, 19. Vamos dar uma olhadinha. Tá aqui, ó. Diz assim, ó. Acaso, preste atenção que ele falou sobre a santidade do corpo, né? Para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus. E olha o que é que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Diz assim, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprada por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, certo? Então, a santidade está relacionada com o nosso corpo. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, certo? Em todos os sentidos, o nosso corpo é para ser a morada do Espírito Santo. Então, tem que ser cuidar desse corpo, beleza? Então, vamos para frente. Em Efésios capítulo 1, mais à frente aqui, ó. Efésios capítulo 1, versículo 4. O que diz aqui, ó? Gálatas, Efésios. Aqui, ó. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim, ó. Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, certo? Então, assim como nos escolheu, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Esse é o plano de Deus para nós, né? Para sermos santos, sermos povo separado. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. O que diz aqui, ó? Colossenses aqui, capítulo 3, versículo 12. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Colossenses 3, versículo 12. Olha o que diz aqui, ó. Reveste-vos, pois, como eleitos de Deus, santos
e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tá vendo aí, irmãos? Reveste-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados. Como é que o santo tem que se comportar? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tá vendo aí? E esse é o processo da santificação. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai também. Então, aqui é esse processo da santificação. Tem que viver de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. Então, esses textos que a gente está apresentando aqui, todos eles estão no Novo Testamento. Tá? Nenhum a gente citou aqui lá no Antigo Testamento. Eu coloquei aquela referência lá de Levítico só para você ler qual que é o contexto ali quando Pedro fala sobre ser de santos porque eu sou santo. A citação lá do Antigo Testamento, que lógico, ele é a palavra de Deus. Certo? Mas os outros aqui, então a gente está vendo aqui, a santificação está relacionado à obediência à vontade de Deus. 1 Pedro, aqui pertinho de Apocalipse, também Pedro vai falar sobre essa questão da santificação. E olha só o que ele vai dizer aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Olha o que ele diz aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Diz assim, ó. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aqui está falando da volta de Jesus, né? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão, abrasados também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Aí o que ele diz aqui, ó? Visto que todas essas coisas hão de ser assim. Isso aqui, ó, que ele está dizendo, a volta de Jesus. Deve ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, na volta de Jesus, como que o povo dele tem que estar em santo procedimento e piedade. Aqui no capítulo 2, no versículo 21, olha o que ele diz aqui, ó. Capítulo 2, versículo 21 diz assim, ó. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes for dado. Certo? Então aqui está falando de quê? Vamos dar uma olhadinha no versículo 20? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, presta atenção, escapados da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então aqui está falando de uma pessoa que conheceu o caminho de Jesus, conheceu a Jesus, conheceu a vontade de Deus para a vida dele, e a pessoa volta de novo para praticar as coisas lá do mundo. Que diz? Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volver para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Certo, irmãos? Então aqui está também falando sobre a santidade, né? Como a gente acabou de ver aqui, ó. Apartando-se do santo mandamento. Então, o mandamento de Jesus também é santo. O mandamento de Deus, o apóstolo Paulo, é santo, né? Bom e santo e perfeito. O mandamento de Deus. Vamos lá? A palavra, agora vamos lá. Olha essa questão aqui, ó. Sabemos, a palavra de Deus deixa claro que somos salvos pela graça. Isso é indiscutível, tá? Em Romanos capítulo 3, versículo 24, Efésios 2, versículo 8 e 9, Tito, capítulo 3, versículo do 5 ao 7, e Atos, capítulo 15, versículo 11, certo? Esses versículos e outros mais dizem que nós somos salvos pela graça, independentemente das obras, certo? Agora, porque somos salvos pela graça, isso nos isenta de obedecer à palavra de Deus ou praticar boas obras? Estamos livres agora então para pecar, porque somos salvos pela graça, não precisa fazer mais nada? E o que é pecado? Então vamos deixar a Bíblia responder para nós. Primeiro vamos aqui no livro de Romanos, novamente o apóstolo Paulo, falando sobre essa questão agora. Ó. Romanos capítulo 6,
O versículo é do 15, a gente vai ler a partir do 15 até o versículo 23. Aqui, ó, estamos no livro de Romanos, capítulo 6, capítulo 6, versículo do 15 ao 23. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 15, aqui, ó, diz assim, ó: a lei, a escravidão e a graça. Preste atenção aqui o que ele vai dizer, ó. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Ele está fazendo uma pergunta e ele mesmo responde, ó: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos oferecerdes como servos para obediência, preste atenção, o processo da santificação está relacionado intimamente com a questão da obediência. Não sabeis que aquele que vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Tá vendo aí, meus irmãos? Quando a gente era do mundo, a gente praticava as coisas do mundo. Agora que a gente é de Cristo, a gente serve a Cristo, agora a gente vive uma vida de quê? De obediência. Obediência o quê? Obediência à palavra de Deus. E você observou aqui, nós somos salvos pela graça. Mas aí Paulo fala, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Ele, de modo nenhum. Então, tá vendo aí? Então, se ele falou aí nessa questão aqui, ó, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, o que é o pecado? 1 João vai falar assim, ó, 1 João, alguns talvez já conhecem esse texto, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 4. Olha o que ele diz aqui, ó. João vai dizer para nós, escrito aqui, ó, na palavra de Deus, o que é o pecado? João 3, versículo 4, diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, certo? Pecado é a transgressão da lei. Então, quando a gente transgride a lei, a gente está em pecado, certo? Então, a gente tem que viver viver a vontade de Deus, fazendo aquilo que é a vontade dele, e não transgredindo a lei de Deus, certo? Pecado é a transgressão da lei. E aí, Paulo em Romanos, diz, e aí? Se nós somos salvos pela graça, e aí, vamos viver na prática do pecado? E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. E ele falou, ó, e aí, vamos viver na prática do pecado? Ele, de maneira nenhuma, de modo nenhum, certo? Então é isso aí. Vamos para frente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro, aqui voltando um pouquinho para trás. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos lá? Capítulo 1, verso 22, diz assim, ó. Está escrito aqui, ó. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Tá vendo aí? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência. Não tem como purificar a alma na desobediência à palavra de Deus. Não tem como, certo? Então vamos lá, que estamos em Efésios capítulo 2, versículo, a gente vai ler a partir do versículo 1, a gente vai ler até o 10. Olha o que diz aqui, ó, a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos
deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Preste atenção que o texto não termina aqui. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Até aqui tá tudo certo. Mas ainda tem um versículo 10, que o versículo 10 diz o quê? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para fazer o quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos pela graça, mas essa salvação faz com que o cristão pratique o quê? Olha aqui o texto claramente. Pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, tá vendo aí? A salvação e o processo da santificação está relacionado a nossa obediência às práticas das boas obras. A prática das boas obras não é para a gente mostrar que a gente é salvo, tá? Para a gente se salvar através das obras. A prática da salvação é porque nós fomos salvos por Cristo Jesus. Então o texto ali, ele deixa claro. O problema é que muita gente só lê só aquela parte que agrada a ele, né? Mas quando você continua o texto vai esclarecendo mais coisas para nós. E o que a palavra de Deus fala aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25? Olha só o que diz aqui, 22 a 25, sobre a questão da obediência à palavra de Deus, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para longe se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tá vendo aí, meus irmãos? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então aqui, qual que é o convite aqui? Para a gente não ser somente pessoas ouvintes da palavra, mas a gente tem que ser o quê? Praticante da palavra de Deus. Tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, porque a palavra de Deus é uma só, tanto o Antigo como o Novo, toda ela é a palavra de Deus. Então temos que ser pessoas obedientes. Vamos lá, olha essa outra pergunta aqui, Pelo poder do Espírito Santo, Paulo estava conduzindo os gentios a quê? Vamos lá em Romanos capítulo 15, versículo 18. Estamos aqui em Romanos capítulo 15, versículo 18. Olha só o que diz. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Então, qual que era? O que Paulo queria dos gentios? Queria levar os gentios a quê? Queria levar os gentios à obediência. Obediência a quê? Obediência, lógico, que era a palavra de Deus. Não tem como ser outra coisa. O que representa Isso é importante. Vamos finalizar. Estamos finalizando. O que representa as vestes de linho finíssimo, resplandecente e puros que os salvos vão ter quando estiverem no céu. Vamos dar uma olhadinha aqui, Está no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Olha o que diz aqui, Diz assim, Pois lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Tá vendo aqui, Os atos
de justiça dos santos. E aí? Esses que estão vestidos de linho finíssimo foram salvos por causa dos atos que eles tiveram? Não, eles foram salvos pela graça de Deus, não é? E por que então ele estava aqui está dizendo que porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quando o cidadão ele é salvo em Cristo Jesus, ele vai praticar boas obras automaticamente, porque Jesus ele faz isso na vida da pessoa. Não tem como a pessoa ser salva em Cristo Jesus e continuar praticando as coisas lá do mundo, né? Então, a salvação ela transforma o cidadão. Então, vamos agora aqui para os últimos versículos. Tá aqui, ó. Então, aqui, estamos em Apocalipse, capítulo 14, o versículo é o 12. Olha aqui falando dos santos aqui, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus. Lembra que a santidade está relacionada à obediência aos mandamentos de Deus, certo? Está relacionada à obediência às orientações de Deus. E aqui está falando exclusivamente sobre os santos, a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E aqui, para finalizar o último versículo de hoje, então estamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Lembra que a gente citou algumas partes lá falando sobre o corpo? E olha só o que diz esse texto aqui, ó. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que ficar bastante atento aí na palavra de Deus. E a frase para a gente finalizar esse vídeo é: quando experimentamos a graça, somos transformados e motivados a obedecer, não por medo, mas por amor. Certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham tido um bom proveito desse vídeo e do estudo da palavra de Deus. Eu convido você a examinar as Escrituras, assim como Jesus falou: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Agradeço por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.